Estamos aqui com o nosso convidado Celso Luiz Guerra, o famoso Quito, né? Um dos fundadores da nossa CBF, com muitas histórias, né? Então, boa noite, Quito. Seja um prazer estar aqui com nós e é um prazer nosso, né? Ter aqui também. Boa noite, amigo Pablo. Boa noite, amigo Choco e os demais que estão aqui. E boa noite aos amigos que estão nos assistindo, tá? Eu agradeço, primeiramente, o convite que vocês me fizeram aqui para Resenha Laranja e fico muito grato pelo convite, porque vamos falar um pouco sobre como começou o futsal aqui em Carlos Barbosa e estou à disposição de vocês aí para qualquer pergunta e o que você quiser saber, porque eu tive, como é que eu vou dizer assim, eu fui premiado por ter acompanhado desde o início quando nasceu o futebol de salão aqui em Carlos Barbosa e o futsal, né? Quito, olha, eu acho que o prazer é nosso, né, Pablo? Tem uma lenda dessas aqui, a gente sabe que você foi muito importante e é importante ainda para a CBF de Carlos Barbosa e para nós, para mim, né, que quando eu vim para cá em 96, então a gente nem vai falar em 96, imagina ainda mais a história do Pablo. A gente quer saber, né, Pablo? Lá do começo... Tem história boa aí do começo, quando iniciou a CBF, e a gente sabe que tu é um dos cabeças dessa história aí. Pode começar, né, Pablo? E a gente quer saber que foi um dos goleiros também, né? Das histórias, começou... Ele me contou essa aí, Pablo. Não acreditei, né? Mas tudo bem. Goleiro do River, né? Goleiro do River e tem o Real. Então a gente quer saber desde o começo mesmo, toda essa trajetória que começou lá atrás. Bom, a CBF já fez alguns livros aí, detalhando tudo como começou a CBF, tá? E eu vou fazer um detalhamento do que aconteceu antes da CBF para chegar na CBF. Então, como nós temos bastante tempo, nós podemos terminar até às 4 horas da manhã aqui, né? Não tem problema. Depois do atraso, tu vai embora. Tá bom. Então, desculpa aos ouvintes aí, as pessoas que estão nos assistindo, pelo atraso aí deu um problema aí na parte elétrica aí, mas tudo bem. Mas não pegou fogo o estúdio. Não pegou fogo aqui. Se alguém mandou os bombeiros para cá, pode cancelar. Bom, é o seguinte, pessoal. Falando em futebol de salão aqui, em Carlos Barbosa começou o futebol de salão na década de 60, no Clube Cruzeiro, tá? Nós tínhamos uma cancha de cimento descoberta, né? Não era ginásio coberta, era descoberta, tá? E quem teve essa iniciativa foi o presidente do clube na época, que era o senhor Ivaldo Tiep, hoje já falecido, né? A pedido de dois jogadores de futebol que jogaram muita bola, que era o Ereni Deitos, chamavam ele de Reni, e o Wilson Pontin, que eles tinham ido servir em Santa Cruz do Sul, né? E lá eles começaram a jogar futsal, futebol de salão na época, né? E trouxeram para Carlos Barbosa, né? E para nós foi um motivo de orgulho, porque nós saímos na frente de todo mundo aqui na volta, né? E nós tínhamos um time chamado Rampla Júnior, que era o time do Reni e do Wilson, né? Eles tinham um time muito bom, um time imbatível, viu? Eles ensinaram praticamente todo mundo a jogar futebol de salão aqui na volta, tá? Eu presenciei tudo isso porque foi na década de 60, 63, 64, por aí, né? Um dos primeiros times que jogou em Carlos Barbosa com o Rampla, eu assisti esse jogo, foi a Maionese Elmans de Canoas, tá? Eles jogaram aí e lotou. Imagina. Onde eram os jogos? Os jogos eram no Clube Cruzeiro, era uma cancha descoberta, né? De concreto. Um piso assim, de cimento. Aquilo lá, eu joguei lá, eu sei como é que é. O cara caía no chão ali, caiu meio bife do corpo da gente, né? Era muito ruim de jogar. Mas eles tinham um time qualificado, um time que ensinou todo mundo. Eles ensinou o pessoal de Garibaldi, de Bento. Na volta aqui, o melhor time era o Rampla e não se discute, tá? Vamos dizer hoje que o melhor time é a CBF, naquele tempo era o Rampla. Ah? Perfeito. Então começou aí, eles tinham um time só com gente daqui de Carlos Barbosa, né? Eu sei até, não vou citar nomes aqui, porque se eu citar, eu sei até o CPF deles aí. Eu vou ficar aqui até amanhã de manhã. Tá? Não tá sujo o CPF, então, tá bom, né? Eu não quero também encher a paciência de todo mundo aí, nós vamos falar o que interessa aí. Aí saiu o Rampla, então foi na década de 60, né? Nós tivemos a cancha de cimento ali do Clube Cruzeiro, até 67 e 68. Depois o Padre Ennio Tarasconi. O Padre Ennio era um cara visionário. Tá? Esse cara aí,
ele gostava muito da juventude, dos jovens, e ele via nos jovens aí que a gente era muito determinado para o futebol de salão. Para você ver, no começo ali da cancha de cimento aí, eu joguei com 14 anos num time chamado Avenida, tá? E para mim jogar, como eu era de menor, o meu pai teve que assinar um termo de responsabilidade, né? Então, na época, tinha o Rampla, tinha o Estela Mares, tinha o Navegantes, tinha esse Avenida, tinha o Julinho, tinha o Cinco Estrelas. Isso tudo jogava o Citadino? Tudo jogava o Citadino aqui, que era o campeonato do Clube Cruzeiro, tá? Vamos ser bem claros aí. E o melhor time era o Rampla, né? O Rampla ganhou todos eles, né? Os caras tinham um time imbatível. Então, depois, surgiu em 1967, final de 67 para começo de 68, começou ali no Santa Rosa, tá? Que foi o Padrinho Tarasconi, ele começou com o ginásio coberto. Inclusive, nós, a juventude, na época, nós ajudamos a construir aquele ginásio, tá? Porque na época não tinha. Mas como é que é o construir, Quito, que tu está falando? Nós carregar tijolo, mexer a massa. Isso aí que eu queria saber. Botaram a mão na massa. Botaram a mão. Empurrar aqueles carrinhos, com a paviola jogando tijolo, né? É o treino isso aí, nós fizemos isso aí, né? Treino físico. O padrinho cobrava de nós. Ele disse, eu vou dar para vocês de mão beijada, mas eu quero a colaboração de vocês. E foi o que aconteceu. Show tá? de bola. Então, para nós aqui, foi fundamental esse ginásio, porque Garibaldi não tinha, era cancha de cimento. Bento Gonçalves, eu estudei em Bento Gonçalves, até então não tinha. O pessoal do esportivo algumas vezes treinava aqui em Carlos Barbosa. O pessoal de Caxias, talvez, também treinaram aqui em Carlos Barbosa. Aqui só tinha o Carmo em Caxias, era o único ginásio coberto que tinha, e depois foi Carlos Barbosa. Isso foi em 1967.